Bom dia, Francisca, de novo. Bom dia, Bárbara. Drel, você e a Mariela pode ficar aí de fora, termina de lanchar aí antes de entrar na sala. Ah, pois é, Erika. Pode ficar aí do lado de fora, Mariela, sem entrar, porque senão vai dar barata aqui dentro da sala. Ah, agora você pode entrar. Esperar o pessoal chegar. Ah, ok, André. Pode entrar, pode entrar. Vamos trocando uma ideia aqui, conversando enquanto o pessoal vai chegando. Essa parada que anda acontecendo nos Estados Unidos, assim, a impressão é que parece que não tem fim. Vocês devem ter visto o último caso do pai de família que tomou os tiros dentro do carro, né? Pois é. E após isso, novas manifestações começaram, retomaram. Dessa vez foi em Wisconsin, estado do Wisconsin. As crianças estavam dentro do carro, viram o pai ser assassinado pela polícia. Depois ainda teve o caso daquele rapaz de 17 anos com fuzil que saiu atirando nas manifestações pedindo Black Lives Matter. Aí a gente vê a NBA, acho que foi quarta-feira, o LeBron James falou que não vai ter basquete enquanto a polícia não se posicionar, entregar os culpados. E aí a gente vê as eleições, é muito, nossa, tá muito assim, não sei nem o que dizer, tipo assim, parece que o barril, a panela de pressão entrou num modo em que ela não diminui a temperatura, só vai aumentar a temperatura. E tá saindo uma série de séries, de entrevistas, de filmes. Assim, os filmes andam sendo rodados, assim, sobre essa dinâmica. Parece que todo mundo está se unindo, assim. Acho que temos um momento importante. Aí a gente traz para o Brasil. Se a gente pensar nos atletas mais importantes, assim, ligados aos esportes, a gente vê um silêncio, assim. Se a gente for pensar no Neymar, por exemplo, a gente não ouve nada do Neymar sobre isso, sendo que o cara é negro. Ele acha que não é, mas ele é. Nada. Tipo assim, nada. É, só sei que o momento tá delicadíssimo, assim. E, assim, para quem tem Twitter aí, né, que dessa madrugada aí, os mandatos de prisão para o governador do Rio de Janeiro, para o presidente da Alerj, para aquele cara que é o pastor Everaldo. E aí a gente vê uma luta entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal. Tá massa. O circo tá pegando fogo, a quantidade de mortos não diminui, a economia em crise. Olha só que, nossa, tá muito difícil. Qual a opinião de vocês sobre isso tudo?
Nenhuma? Putz. Putz não é uma opinião. Putz. Ó, a Bárbara. Às vezes dá essa impressão, né? Só sei que uma coisa não pode ser, não pode deixar de ser dito. Vocês estão vivendo um contexto único, viu? Na adolescência de vocês, assim, que os pais de vocês não viveram, a minha geração não viveu. O William está dizendo ali que parece o final do filme do Coringa ali. Saiu uma reportagem especial, William, dizendo que talvez o Coringa seja o filme que mais traduz o momento que a gente vive. Aliás, vale a pena assistir esse filme, viu? Quem não assistiu tem que assistir. Coringa. Bora começar a aula. Tem algumas pessoas que não estavam na aula de história. Teve muita gente que não voltou. Talvez ainda está no pátio ainda, está subindo devagarinho e tal. Até o pessoal subir, né? Eram uns 15 minutos. Aí você lembra disso? Quando começava a dar aula, a porta abria. Aí passava um pouquinho, a porta abria. Passava um pouquinho, a porta abria. Aí ia entrando em conta-gotas. Aí você fala, meu Deus do céu. Demorava um tiquinho, né? Mas não, quando era aula do senhor, não tinha esse problema, entendeu? Nós Ah, subíamos não. super rápido. Aham, tô ligado. A Bárbara falou, ficar no banheiro. Vocês cabulavam a aula? Menino do céu. Pagava de Nels, cabulava a aula dentro do banheiro. Ou em alguns locais secretos do pátio, assim, que só vocês sabem, fica parecendo Hogwarts. Tipo assim, as câmaras secretas, né? Tô ligado nisso. Bom, vamos começar a aula. Obrigado por terem retornado. Agora é aula de sociologia. E hoje a gente faz uma discussão sobre um sociólogo chamado Max Weber. Um alemão que nasceu em 1864 e morreu em 1920. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. É um capítulo longo, o capítulo 1, que se chama A Sociologia e a Mudança Social, ou A Mudança Social e a Sociologia. Nós começamos estudando Auguste Comte, depois Karl Marx, depois Emile Durkheim e agora Max Weber. Max Weber é considerado um dos pilares da sociologia. Talvez na Alemanha ele seja o maior sociólogo da história da sociologia. É ele que fundou a sociologia na Alemanha. Na França, quem fez isso foi Emile Durkheim. Se lembrem que nós já falamos de Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim e agora Max Weber. Max Weber, caracterizando ele, era crítico do positivismo. O que foi o positivismo? Se lembrarmos lá de Auguste Comte, o positivismo foi uma teoria social que pregava que a sociedade poderia ser explicada pela exatidão. Ela buscava a ordem, a exatidão e o progresso. O positivismo é uma ideologia que prega que a sociedade possa ser explicada de forma objetiva. Aqui já vai começar a entrar na aula, que tem uma discussão muito massa. O Max Weber, por exemplo, por sua vez, era subjetivista. Ele era defensor do subjetivismo. Vamos começar a aula então. Vocês se lembram que na aula passada eu comecei a aula perguntando assim, o que vem primeiro, o indivíduo ou a sociedade? Se lembram dessa pergunta? Ótimo. Aqui eu já vou começar com outra pergunta. E aí eu vou, sei lá, o que significa para vocês o indivíduo?
Ou, em outras palavras, o que é o indivíduo para vocês? O que é um indivíduo? Maria Fernanda, o que é um indivíduo para você? É uma pessoa. Tá, beleza. Temos um começo. É uma pessoa. O que mais? William, o que é um indivíduo para você? Karine, fica sempre caladinha. Leonardo. Professor, eu acho que o indivíduo é um acúmulo de tudo que foi vivenciado até hoje, tipo, pela sociedade, né? Ele é o reflexo dela mesma, tá ligado? Eu acho, na minha opinião. Entendi. Deixa eu jogar outra pergunta. Vocês acham que é possível definir o que é um indivíduo? Vocês são passíveis de serem definidos? Quem é o Adriel? Quem é a Bárbara Soares? Quem é o Gonzaga? Quem é a Roberta? Quem é o Michelangelo, a Ana Cecília, a Bárbara Vitória, a Sabrina, o Linha, o Caleb, Maria Fernanda, o Leonardo, a Isabela, o Guilherme, enfim, o Mauro, todos vocês. Quem são vocês enquanto indivíduos? Vocês acham que é possível definir o que é você? Vocês acham que é possível compreender o indivíduo? Entendi, Arican. O Adriel está dizendo não. Caleb também. Nem sempre. O que significa que às vezes compreende. Quando é que você acha que você compreende o indivíduo? Pelas ideias ou pelas ações? Olha só. Espero que essas respostas não venham de frustrações e de, assim, quando a gente fica meio frustrado com alguém, né? Acho que quando você passou pelo que ele está falando, indo no caso as ações, dizendo a Mariana, o Max Weber concorda com vocês. E ele tem um conceito que a gente vai fazer a discussão aqui. Eu preciso que vocês vão se concentrando para o nível de concentração subir para chegar no ápice da aula e você falar assim, caramba, entendi o cara. Ele tinha um conceito chamado ação social. Vou dar um exemplo de ação social. E é importante você entender. Se não entender, pergunta que eu explico novamente. Imaginemos que estejamos mais ou menos em outubro e não haja pandemia. Em Goiânia já está ocorrendo algumas chuvas. Imagine que onde você mora está chovendo, choveu a madrugada toda. É cedo, ali por volta do horário que você acorda, se arruma para ir para a escola, seja você indo de transporte escolar, de carro com o pai, a mãe, ou de transporte coletivo. Não importa isso. Aí, como o tempo está fechado, eu imagino que você pensa em levar um guarda-chuva. Mas não está chovendo. Tem alguns que não levam, então cada um faz o que quer da vida. Quando chegou ali naquela rua atrás do SESI, o portão ainda não abriu, é mais ou menos umas 6h50. Por alguma razão ele atrasou. E está ali mais ou menos umas 100, 200 pessoas esperando o portão abrir. Algumas estão conversando em grupos, colados nos muros, outras estão sentadas nos meio-fios, se ele estiver seco, para não sujar a roupa e tal. Enfim, vocês estão por ali do mesmo jeito que ficam.
de repente começa a cair alguns pingos. E vamos imaginar que os 200 que estejam ali, ou a maioria, tenham um guarda-chuva. A chuva começa a cair. Alguém abre o guarda-chuva. Um que é mais ansioso abre primeiro. Pergunta: se todos os outros tiverem guarda-chuva e a chuva começar a cair, todos os outros abriram os guarda-chuvas porque o primeiro abriu? Ou porque eles quiseram abrir? A resposta é simples. Ninguém abre um guarda-chuva para se proteger da chuva porque olha o outro abrindo. Você abre porque você tem uma decisão individual. Para Weber, isso não é uma ação social. Agora, o mesmo exemplo. Vamos supor que o Adriel não tem um guarda-chuva e ele está próximo, sei lá, da Marielle. E a Marielle levou o guarda-chuva. Ou o inverso, para não parecer machista da minha parte. O fato é que em determinado momento começa a chover, a Marielle ou abrem os guarda-chuvas, ou um dos e olha para o outro e o outro não tem o guarda-chuva. Vou ir para um lugar onde tem uma proteção. Se a minha internet cair, eu volto. Não acha. Essa pessoa olha para o outro e puxa o outro para debaixo da chuva. Isso gera uma ação, porque passa uma ação a ter reflexo nas outras. Então, de repente, a William, o Mauro, a Ana Cecília, o Guilherme, a Karen, ao ver esse ato, acabe se inspirando e isso motivando também a fazer outra ação social. Então, repara no conceito. Ação social é aquele ato que causa mudança na sociedade. Porque a sociedade é a soma de mais de um indivíduo. Então, eu vou repetir isso aqui, não o exemplo todo, mas só um detalhe. E colocar uma pergunta para vocês entenderem uma questão que Max Weber, que é complexa em Max Weber. Bom, a Mariela abriu o guarda-chuva, convidou o Adriel. O Adriel aceitou, entrou debaixo, os dois dividiram o guarda-chuva e não se molharam. Alguém que tinha um guarda-chuvão e tinha várias pessoas, olha assim, fala, caramba, velho, eu aqui na boa, os caras molhando e tal. Podemos, Gonzaga, mas eu gostaria que você me explicasse o que é o paradoxo do teletransporte. É a primeira vez que eu vejo esse conceito. Se você me explicar, de repente eu tenho uma ideia aqui. Vou criando perguntas, um debate. Escreve aí para eu entender essa parada. Manda ver aí. Gente, olha para mim. Se concentra nessa parte. Vocês me disseram que não dá para entender o indivíduo, só às vezes. Aí eu perguntei para vocês. Dá para entender o indivíduo pelas ideias ou pelas ações? Aí vocês foram unânimes pelas ideias, pelas ações, perdão. Então vamos imaginar. Você olha para um cara, ele está com um guarda-chuva e ele está olhando para outras pessoas. E de onde você está tentando adivinhar o que aquele cara está pensando. Ele olha para uma pessoa que está molhando, mas ele não convida a pessoa. Aí do seu lado você vai e traça um julgamento. Você fala assim, que cara otário, que cara paia, para não falar outra palavra. Por que esse cara, olha lá, o cara tá olhando, tá pensando em chamar, mas o cara não chama, não tem atitude. A gente já traça um julgamento. Aquilo ali é um mané, um otário. Então você traçou uma definição sobre o indivíduo. Se o cara chama alguém para debaixo do guarda-chuva para protegê-lo, você, de outro lado, você já traça uma definição. Fala assim, olha lá, velho, que cara massa. Ou uma cara. O cara é bondoso, o cara é cordial. Se for uma mina, se for uma guria, se for uma garota, pode ser que você já trata ele com
suspeito de segundas intenções. Lá, eu conheço aquele malandro lá, velho. O cara só chamou pra paquerar a menina, tal, tô ligado. Se for uma menina comprometida, você já começa a deduzir, ih, o cara tá furando o olho do brother lá, tal, não sei o quê. Se for o inverso, você faz outro julgamento. No entanto, qual que é o problema? Nem sempre as ações podem ser interpretadas de forma simples. Então, muitas das vezes a gente interpreta uma ação de uma forma e ela, na verdade, é outra. O que você quer dizer com isso, Francisco? Para Max Weber, o que gera mudança social é o ato de um indivíduo para o outro. No entanto, aqui é o Francisco propondo uma reflexão sobre a reflexão. Não fique achando que também só olhar a ação seja algo capaz de dizer quem é o ser humano. Aí a gente chega na grande complexidade do pensamento. Qual que é? Nós temos subjetividades. E é impossível. Qual que é a área do conhecimento que estuda as subjetividades? A psicologia. Dependendo da pessoa, a psicanálise. Mas nem essas áreas acessam completamente, que elas acessam mais as subjetividades, o inconsciente, o ego, o superego, o id. Não entendi sua pergunta, Isabela. Uai, nós agimos conforme nossas ideias. Então não andam juntos? Nem sempre, Isabela. O que significa uma contradição? Vocês já devem ter visto, com a idade que vocês têm, que muitos de vocês têm aí 16, 17, 18 anos, e uma coisa que a escola não nota, e que eu não caio nesse erro, é dizer que pela pouca idade que vocês têm, vocês não têm mais experiência de vida do que eu. Isso eu não caio. Então, com 16, 17, 18 anos, vocês já podem ter visto tanta coisa que eu nem imagino. O que é contradição? Vocês já viram? Eu imagino que sim. Exemplos em que a pessoa prega uma coisa e faz outra. Pensa nisso, Isabela. É nesse sentido que eu estou falando. Às vezes a pessoa divulga e tem certas ideias, mas acaba tendo outras ações. E mais, pode ser uma hipocrisia. Pode ser uma pessoa que é forçada, isso também merece ser compreendido, a ir contra as suas próprias ideias por causa dos momentos. Aí é uma coisa que deixa essa pessoa extremamente entristecida, a sociedade vai julgar ela, mas ela fez o que ela achava que seria o melhor. Ô, professor, Pois não, Adriel? esse caso que o senhor falou aí da pessoa ser forçada a ir contra as próprias ideias não é um caso de... Como é que fala? É tipo lavar... Ah, esqueci o jeito de falar. Mas é que nenhuma vez que o senhor falou que o povo lava as ideias no trem assim. Esqueci. Em que sentido, Adriel? Estou tentando lembrar aqui. Tipo uma lavagem cerebral que você está tentando dizer? É, exatamente. Não, ok. Mas aí essa pessoa não tem controle. Sei lá, vamos pregar aqui um exemplo mais simples possível. A pessoa prega, vamos pegar o caso da política. A pessoa prega em campanha ou na frente das pessoas que deve combater a corrupção, mas é extremamente corrupto. Esse é um exemplo em que há uma contradição entre ideia e ação. Agora, um exemplo em que a pessoa prega uma ideia e só vai contra a ideia por necessidade. Sei lá, eu sou muito romântico, assim. Pode parecer que não, mas uma pessoa que
ama demais a pessoa e às vezes acaba se vendo forçada a fazer aquilo contra. Se a gente for pensar numa cena de filme, uma pessoa que vê a pessoa que ele ama sendo ameaçada por outro, numa chantagem, e aí ele acaba fazendo algo para ir contra essa pessoa. A Celina está dizendo aqui, o estudo da linguagem corporal, realmente, olha, tinha esquecido essa parada. Massa, Celina. A Celina está dizendo aqui, ó, isso aqui é muito interessante. Às vezes, a sua linguagem corporal, ela indica uma coisa que as suas ações indicam outra. E realmente, ela está dizendo assim, é surreal, porque, para quem conhece, assim, eu não tenho muito domínio. Eu já vi alguns vídeos e tal, mas os caras que têm domínio dessa técnica conseguem ver que, às vezes, você fala determinada coisa, mas o seu olhar, o jeito da sua boca, o jeito dos seus gestos da mão, da sua cabeça, do jeito que você movimenta, faz com que você esteja sendo contraditório, e aí eles conseguem pegar isso. É claro que é um tipo de uma mentira ali que eles estão notando, e que a pessoa acaba se denunciando sem ela mesma ter consciência. Assim. Tudo isso que eu estou falando é para vocês entenderem tanto que é difícil definir um indivíduo. É só isso que eu quero que vocês entendam. Mas, para Weber, ele queria entender a sociedade. Vamos entrar em outra etapa da aula. Nossa, de novo, a Saveiro está passando aqui. A Ana não está aí, né? Ou tá? Não sei, mas enfim. Vamos lá para um pouquinho da aula passada. Professor, você está nervoso? Não, não estou não. É só porque atrapalha isso. Aula passada, a gente fez a seguinte discussão. O que vem primeiro, a sociedade ou o indivíduo? Nós entendemos que para Emílio Durkheim, primeiro vem a sociedade. Ok. Só que também cria um problema. E qual que é? Generalizações. Então, vamos imaginar, sei lá, vou me pegar como exemplo para não surtir preconceitos aqui. O Francisco está andando com os moleques vida louca. Aí você me conhece. Aí você diz assim, aquele grupo lá é tudo vida louca, tudo maconheiro, tudo ladrãozinho de celular lá na porta do shopping e tal. Tudo faz os corre aí. Você está tentando entender o indivíduo através da sociedade. Então, você pega o grupo e do grupo você deduz o que é um indivíduo. É óbvio que isso é um dos grandes problemas que a gente encontra em discussões com pais, mães, amigos, sociedade, escola, igreja. Chega assim, você não pode andar com fulano. Mas tem nada a ver eu andar com fulano ou estar com ele, eu não sou ele. Mas a sociedade vai te julgar assim. Ela vai julgar, mas ela está distante de entender o que é um indivíduo. Professor, eu estou entendendo. Mas isso tem a ver com a aula? Velho, esquece decorar o pensamento dos caras. A gente tem que entender na prática. Então, só repetindo. Para Emílio Durkheim, primeiro vem a sociedade, depois o indivíduo. Qual que é o problema disso? A expressão generalização. Faz sentido isso que eu disse para vocês? Ok, massa. Agora, o que Max Weber diz? Ele já diz o inverso. Como é que a gente compreende a sociedade? Do indivíduo para a sociedade. Se o Emílio Durkheim causa uma generalização, ou Max Weber já causa uma individualização. Para ele, é estudar um indivíduo. Então, nós temos dois pensadores que estão em lados opostos. Para o Max Weber, você estuda o indivíduo e ele explica o que é a sociedade. Mas agora, qual que é a provocação que eu faço para vocês? Vocês já viram como tem indivíduos que individualmente são diferentes de quando estão com outras pessoas?
Então, quando ele está com outra pessoa, ele já não é mais o indivíduo que ele era quando estava sozinho. Então, a gente tem uma complicação aí. Essas complicações a apostila de vocês não falam, só estou problematizando para enriquecer a aula. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma dúvida? O Gonzaga escreveu um texto aqui. Deixa eu ler ele aqui. Entendi. É uma boa questão. O que o Gonzaga está dizendo, eu acho que todo mundo já deve ter visto algum filme de ficção científica, em que há o processo de teletransporte. Caso não, pensa lá no teletransporte do Goku. Mas pensa numa máquina, uma máquina de teletransportar. Ela desmonta... Tipo a do Bichinho do Futuro, De Volta para o Futuro? Aquele carro? Não, ali é uma viagem, né? O Arican está falando a mosca, mas a gente pode pensar num filme mais recente, que é a nave do Thanos, quando ele teletransporta da nave para os planetas. Ali a gente vê ele se desmaterializar e se rematerializar em outro local, numa velocidade. Napolitanos, o Arican está falando. O que o Gonzaga está propondo de reflexão é assim: quando desmonta o ser humano em partículas, em átomos, e remonta, será que seríamos o mesmo em outro local? É uma questão filosófica aí, né? É boa de se pensar. Olha, a Isabela está dizendo aqui que existe um estudo mostrando que quando 5 pessoas mais próximas da nossa convivência são muito próximas, né? Elas acabam nos influenciando. Eu acho que faz muito sentido isso. Bom, o Max Weber, ele vai produzir uma teoria que vai ser a base da teoria liberal. Porque, para ele, o indivíduo é que explica a sociedade. E isso constrói uma sociedade baseada na valorização das individualidades. Olha tanto que a teoria desse cara é a teoria atual. Hoje em dia, nós temos uma sociedade hiperindividualista. Hiperindividualista. Então, a teoria do cara venceu. Nós não temos um planeta onde é mais valorizada a sociedade. Na minha visão, sim, você pode discordar, é claro. O que é mais valorizado atualmente é a figura do indivíduo. E é ele o mais importante do que a própria sociedade. Eu acho até que isso é causa de muitos problemas. Essa é a visão do Francisco. Bom, vamos continuar. No livro de vocês, a apostila fala de um livro do Max Weber, que é um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livro muito massa. Vale a pena ler. Eu só recomendo não ler esse livro agora, porque ele é bem difícil, apesar de ser fininho. É difícil, mas é muito massa. Então, deixa para ler algum dia. Quem for fazer bacharelado em Direito vai ter que encarar esse livrinho uma hora ou outra. Quem for fazer Teologia vai ter que encarar. Quem for fazer História, Humanas, também. Uma pergunta para vocês. A ética surge da moral ou a moral surge da ética? Já estou entrando em outra discussão dentro do Max Weber, viu?
Professor, você pode responder, repetir a pergunta? Sim. Primeiro surge a moral e da moral surge a ética? Ou primeiro surge a ética e depois a moral? E uma terceira pergunta. Quando se fala em ética, se fala em ética no plural, éticas, ou no singular, ética? Só existe um tipo de ética ou existem éticas? Ótimo, Adriel. O Adriel deu a resposta ali. Éticas. No entanto, a sociedade quer fazer a gente crer que só existe ética. Olha que massa isso. Por quê? Porque ela quer criar apenas um modelo de como se comportar. Quando, na verdade, existem éticas. E aqui Max Weber, hoje em dia, ele proporia que cada indivíduo tivesse a sua ética. Isso é um problema, velho. Porque se eu julgo o que é certo e você... O que é isso, Adriel? Moral ou ética? Se eu julgo que não matar é certo, que eu não acho ético, e sei lá, desculpa só pegar aqui, a Ana Cecília julga que bandido bom é bandido morto, a ética dela é diferente da minha, não é verdade? Mas se eu disser que os dois têm direito a ter éticas diferentes, a gente vai criar uma sociedade que fica parecendo aquele filme... Aquele filme que durante 24 horas todo mundo pode fazer o que quiser. Durante 12 horas. Noites de crime, é isso? É isso? Isso. Bacana. É um filme... Isso talvez seja um preconceito, Isabela. Mas eu respeito você julgar que isso é o anarquismo. No entanto, isso não é o anarquismo. Mas tem muita gente que acredita que isso é o anarquismo. Então, tá, beleza. E na atual sociedade, nós não fazemos o que queremos? Pelo menos o que tentamos querer, né? Que nem sempre a gente consegue, pelas desigualdades. Ok. Olha que massa a discussão. A Isabela está dizendo, e se a pessoa quiser matar alguém? Ah, beleza, vai lá e mata. Numa sociedade anarquista, não é porque não tem um Estado que não haja regras de convivência. Não é porque... Olha que massa. Se a gente... Esperar a Isabela escrever. Enquanto isso, eu quero minhas respostas. Vocês não fujam da minha pergunta. O que vem primeiro, a moral e depois a ética? Ou primeiro a ética e depois a moral? Sim. O Adriel está dizendo primeiro moral e depois ética. Se vocês... A aula vai acabar, que pena. Mas dá para fazer essa discussão. Se vocês pegarem a sequência dos filmes Noites de Crime, né? Enfim, o segundo filme é Anarquia. Noites de Crime... Anarquia. Aquilo foi pensado, Isabela, para construir a ideia de que numa anarquia, ou seja, num governo anárquico, ou seja, num anarquismo, vai ser aquilo. E o filme nem quis discutir que, na verdade, isso é queimando o filme do anarquismo, porque uma sociedade anárquica não é isso. Deixa eu dar um exemplo de uma sociedade anárquica. Ah, que massa, que bom. O filme é muito bom. O filme 1 é excelente. Dá uma aula muito massa sobre ética. Imagine que vocês estejam na escola. Imagine que vocês entraram e tal. Sim, entendi seu pensamento.
Imagina que vocês entraram para a sala, tal. Quando deu mais ou menos 7h15, vocês estão ali conversando, sentados aonde quiser, tal, tal. Mais ou menos 7h15, o Francisco não chegou para a primeira aula. 7h20 ele não chegou, ele não costuma atrasar. 7h30. Vamos supor que fosse um dia torturante, em que ele desse aula das 7 a meio-dia e 15. Sem a necessidade de ninguém ali na sala, caso a escola seja uma escola que vocês são obrigados a ficar na escola até o horário de sair, tipo SESI, que tem escolas estaduais que sobe as aulas, sobe 5 aulas em uma aula. Não sei como é que eles conseguem fazer essa mágica. É incrível isso. Eu, por exemplo, já cheguei a dar 3 aulas em uma mesma aula. Eu achava o máximo, que eu ia embora mais cedo, os alunos adoravam. Ia para a quadra ou ia embora. Mas, enfim, não quero fugir de forma organizada, mesmo estando desorganizados, vocês ficam ali na sala sem quebrar a sala. Só para dar um exemplo simples. Ou seja, não houve regra nenhuma explícito, mas vocês se auto-organizam. No que parece de fora uma bagunça, mas para vocês é um tipo de organização. É mais ou menos isso, o anarquismo. Só que a gente vai fazer uma discussão sobre isso. Professor, eu acho que essa aula foi a mais viajada de todas e você fugiu da aula. Eu não fugi do tema da aula. Vai ser necessário mais uma aula sobre Max Weber. Vamos lá só para fazer um resumo da aula. Eu comecei a aula perguntando o que era indivíduo, porque Max Weber fala de indivíduo e não de sociedade. Ah, então está fazendo sentido para mim. Sim. Como Max Weber se preocupava em estudar a parte subjetiva, ele se preocupava em entender a complexidade do indivíduo. Por isso eu propus exemplos tão complexos, para você entender que o indivíduo não é simples. Não é simples. Inclusive, aqui está uma lição que o Francisco talvez dê para vocês, mas que, na verdade, eu acho que vocês já entendem isso. Nós não somos seres fáceis. Isso é um dos motivos de muitos problemas em relacionamentos. Porque a gente acha que um relacionamento basta estabelecer regras, mas a gente se esquece de uma coisa simples. O ser humano é complexo. Às vezes ele quer, às vezes ele não quer, mesmo querendo. E às vezes ele não quer, mas é porque ele quer. Professor, que viagem é essa? Quem já se relacionou sabe disso. E isso é motivo de muita dor de cabeça e aí a pessoa resolve ficar sozinha porque não aguenta isso. Mas não olha do outro lado que você também tem essas complexidades. Só um exemplo. Tem muita gente que ama, e você sabe que ama, mas o cara faz pisada, ou a cara. Como é que ama, mas faz pisada? Professor, tá parecendo meu pai ou minha mãe falando. Não me importa quem fala isso para você. Só estou mostrando que o ser humano não é simples, ele é complexo. Só que achar que é o ser humano que explica a sociedade, a gente cria um problema. Porque você vai precisar achar onde entender o ser humano. E o Max Weber vai propor que é pela ação social. E vocês concordam com isso. Quando alguém faz uma ação, é que eu sei se eu posso confiar nesse cara, se ele é para valer essa cara. E eu até concordo com o Max Weber, que tem gente que fala um tanto de coisa, mas quando você precisa da pessoa, você não pode contar. E outros que às vezes não fala tanto, e quando você precisou, a pessoa estava lá e você fala assim, velho, ali eu posso ligar 3 horas da madrugada que vem me ajudar. E aí é massa. Enfim, aula que vem eu vou falar da obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A gente ainda tem que fazer uma discussão sobre ética, moral, sobre valores e como surge o capitalismo para o Max Weber. Desculpa se eu viajei, eu acho que a aula foi boa. Boa última aula para vocês, bom fim de semana e até segunda-feira, viu? Se cuidem. Segunda não, quinta-feira. Falou, Francisco. Bom final de semana pra você. Valeu. Você também, Adriel. Tchau, Francisco. Tchau, tchau, Maria Fernanda. Falou, Francisco. Bom final de semana. Você também, meu caro.
Tchau, Francisco. Obrigada pela aula. Ah, obrigado eu pela participação. Tchau, tchau. Falou, Arican. Tchau, tchau, gente. Tem que sair.